Olá, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês. Estamos mais uma vez diretamente aqui do templo da Igreja Batista do Calvário para mais um culto de adoração e de proclamação da palavra do nosso Deus. E é muito bom ter cada um de vocês conosco nessa transmissão ao vivo dos cultos aqui da Igreja Batista do Calvário, situada na Rua Concórdia, número 77, e é com muito prazer que nós adentramos o seu lar para juntos nós adorarmos e glorificar o Senhor nesta noite de adoração. Desde já eu quero convidar todos vocês a compartilhar essa transmissão, a fim de que o maior número de pessoas receba de bom grado a mensagem de Deus que será proclamada nesta noite. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 145, em que o salmista diz: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Você nessa noite possa exaltar a Deus de todo o seu coração. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor, entregando este culto na direção e na orientação do Espírito Santo. Pai amado e Pai querido, mais uma vez nesse dia nós entramos na Tua presença para Te engrandecer, Te glorificar, Te exaltar, ó Deus, pelos cuidados do Senhor para com as nossas vidas, Senhor. Reunimos, meu Deus, neste lugar com o intuito de proclamar a Tua palavra, mas também de exaltar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Pedimos sobre nós a Tua graça, pedimos, ó Deus, sobre nós a Tua unção, pedimos graça sobre a vida de cada irmão que estará conosco nessa transmissão. Ó Deus, assim Te louvamos e Te engrandecemos, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Hoje à noite está conosco a nossa irmã Leonice, ministra de louvor, também a nossa irmã Carol, no violão o nosso irmão Ebert, na sonoplastia o nosso irmão Marcos e também o Natanael, na diaconia nosso irmão José Henrique, irmã Joanice, irmão Sérgio e também o nosso irmão Gil e a nossa irmã Nera. Vamos louvar o Senhor, Leonice, vamos louvar o Senhor, Carol, vamos bendizer a Deus com todo o nosso ser nesta noite. Amém, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que mais uma vez nos deu essa grande oportunidade de podermos estarmos aqui, louvando e adorando o seu nome. É uma imensa gratidão, meu coração se alegra quando nós podemos louvar ao Senhor. Quando muitos estão calados, estão quietos, nós estamos nos alegrando nele. Onde você está aí, levante do seu lugar, junte-se a nós e comece a adorar o Rei dos Reis. Ele é o leão da tribo de Judá, ele tomou as nossas cadeias e nos libertou. Declare isso no seu lar, se alegre no Senhor. De fraqueza, uma torre em tempos de guerra, oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra, oh, esperança de Israel. A nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra, oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel.
comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre terra e céus. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céus. Salvação pertence ao Senhor, dono da minha vida, que me fez mais que vencedor. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céu. Salvação pertence ao Senhor, dono da minha vida, que me fez mais que vencedor. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre terra e céu. Salvação pertence ao Senhor, dono da minha vida, que me fez mais que vencedor. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre terra e céu. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céu. Nosso comandante é Jesus Cristo. Aleluias, aleluias. Podemos descansar, podemos nos alegrar no Senhor, porque Ele é o nosso comandante, o Filho de Deus, maravilhoso Jesus. Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado, Ele tem nos alegrado. Seja qual situação que você tem passado, os dias têm sido difíceis, mas a palavra de Deus diz que ainda não será o fim. Verá tempos piores. Eu te peço essa noite que você feche os seus olhos, que você entronize o Senhor. Faça da sua casa um templo. Faça da sua casa uma casa de oração, uma casa de bênçãos. Porque onde há louvor, onde há adoração, onde há adoração, há quebrantamento, há cura, há libertação. Um terremoto pode acontecer aí hoje, meu amado. Um terremoto vai acontecer aqui, porque a presença dEle é real neste lugar. É real onde você está. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui,
cadeias que te cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer, o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há Deus. Não há cadeias, meu amado, onde há adoração. Aleluia, 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 aleluia. Clame ao Senhor. Aleluia. Em meio às circunstâncias, em meio a tudo que você tem passado, adore ao Senhor, exalte o nome dele. Aleluia, 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 aleluia. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que te cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer, e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Onde há adoração, eu creio. Onde há adoração. Aleluia, 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 aleluia. Deus, nós te louvamos, Senhor. Aleluia. Nós nos alegramos em ti, porque sabemos que tu tens sido o Deus das nossas vidas. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos alegrado, o Senhor tem nos sustentado, ó Deus. Obrigada pelo seu amor incondicional. Obrigada, Senhor, pela tua presença, pela tua cura, pela tua libertação. Aleluia, 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 aleluia. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que te cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a tua dor. Levanta
pros céus e louve ao Senhor. Louve ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção. Cante bem alto, Tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. onde há Adoração. aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês nessa noite de domingo. É uma noite de adoração, uma noite também de proclamação da palavra do nosso Deus. E é muito bom ter vocês conosco nessa transmissão dos nossos cultos ao vivo aqui da Igreja Batista do Calvário. Ainda estamos impedidos de congregarmos fisicamente como igreja, mas espiritualmente nós estamos juntos, e nós louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, nós aqui diretamente do templo da Igreja Batista do Calvário, e você também em casa, com esse intuito de adorar, de bendizer a este Deus que é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, de todo louvor, de toda adoração e exaltação. E nós neste momento queremos convidar você para abrir o seu coração, para receber de bom grado a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, sendo assim, abra o seu coração, seus ouvidos, para receber a poderosa, a infalível palavra de Deus. Tenho certeza que Deus ministrará uma palavra ao seu coração nessa noite. Quero mais uma vez aqui, antes de lermos o texto sagrado, pedir que você compartilhe, ainda dá tempo de você compartilhar essa transmissão, a fim de que outras pessoas sejam também abençoadas pela palavra de Deus nessa noite. Nós temos a palavra de Deus, e se há algo que nós precisamos fazer nesses dias, principalmente nesses dias de adversidades, é compartilhar aquilo que é bom. E a palavra de Deus é mais do que bom. Então compartilhe nessa noite com seus amigos aí da sua rede social, a fim de que essas pessoas também recebam a palavra de Deus. Nós iremos ler a palavra de Deus, que está no livro de Êxodo, no capítulo 14. Leremos do versículo 13 até o versículo 31. Êxodo capítulo 14, pode abaixar um pouco o meu microfone. Êxodo capítulo 14, versículo 13 até o versículo 31. Obrigado. Você que está com a sua Bíblia aí em casa, eu sei que alguns irmãos neste momento ficam aguardando o momento da palavra para pegar a sua Bíblia, colocar no colo, no sofá, e também fazer leitura da palavra de Deus. É o culto no lar. Nós louvamos a Deus, porque mesmo impedido de congregar, de louvar a Deus aqui no templo, há muitas igrejas espalhadas em cada lar da nossa cidade neste momento. Não somente da nossa cidade, mas também do Brasil, São Paulo e outras cidades que neste momento estão conosco nessa transmissão ao vivo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Você que não pôde abrir sua Bíblia, então ouça, porque quem é de Deus
Ouve a palavra de Deus. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todos os seus exércitos, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo do Senhor, que ia diante do exército de Israel, se retirou atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E iam entre o campo dos egípcios, o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor retira o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe com um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios seguiram-nos e entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. Aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhe as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios surgiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia nas mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. Temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Pai da glória, Deus tremendo e grande sobre todas as coisas, te louvamos pela tua palavra que é poderosa, Senhor. Nesta noite pedimos uma vez mais a graça do Senhor sobre as nossas vidas na transmissão da tua palavra, Senhor.
Abençoai cada ouvinte nesta noite, Senhor. Dai graça ao pregador. Assim te louvamos, ó Senhor amado e altíssimo, por meio do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Digam graças a Deus, todos vocês que estão em casa e também aqui nesta noite, para juntos exaltarmos ao Senhor. Amados, presta atenção nesta palavra que está sendo liberada ao seu coração a partir deste momento. Eu creio que esta passagem, boa parte das pessoas que nos ouvem e nos vê, em algum momento da sua vida já teve a oportunidade de ver um filme sobre essa situação, ou de ouvir alguma pregação, ou até mesmo um hino cantado, explanando essa passagem tão maravilhosa das Escrituras, que fala acerca da abertura do Mar Vermelho e o povo de Israel passar. Mas, amados, eu quero neste momento aqui, pelo menos na introdução desta palavra, me ater ao contexto deste texto lido. O contexto nos revela que o povo de Israel estava praticamente enclausurado. Eles estavam entre duas regiões, chamado Migdol, e também a outra região chamada Piairote, na região de Baal-Zefon. Diz que por ordem de Deus o povo se acampa entre essas duas regiões, Migdol e Piairote. Diz que à frente deles estava o Mar Vermelho. Então, contextualizando, era praticamente a situação vivida pelos israelitas neste momento. Eles estavam enclausurados, porque diz o texto sagrado que atrás vinha Faraó e os seus cavaleiros, com o intuito de perseguir os filhos de Israel, com o objetivo de fazer com que os filhos de Israel voltassem para a escravidão do Egito. É tanto que o versículo 10 até o versículo 12 nos fala acerca de 5 ações dos israelitas neste momento. A Bíblia diz que eles levantaram os olhos, olharam para trás e viram os egípcios, Faraó, que vinham atrás deles. Diz também que eles temeram muito, e outra ação que eles clamaram ao Senhor. Mas veja bem que eles não ficaram somente no clamar o socorro do Senhor, mas o versículo 11 nos revela que eles começaram a queixar-se daquela situação. Começaram a murmurar contra Moisés, dizendo: não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá. Para que morremos neste deserto, Moisés? Por que nos fizeste isto? Por que tem nos tirado do Egito? Veja que o ápice da murmuração atinge no versículo 12, quando eles disseram: não é esta a palavra que te temos falado ao Egito, dizendo: deixa-nos para que servimos os egípcios, pois que é melhor nos fora servir aos egípcios do que simplesmente morrermos neste deserto. Amados irmãos, veja que diante dessa situação, Moisés ele traz uma palavra cheia de fé ao coração de cada israelita naquela situação. Eles disseram: não temas, estais quietos e vede o livramento que o Senhor vos fará no dia de hoje, porque os egípcios que agora viste, nunca mais tornarei a ver. E ele diz mais:
o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Mas aí vem, amados e queridos irmãos, uma ordem clara e inconfundível da parte de Deus, dizendo a Moisés: Moisés, porque clamas a mim? Ordena ao povo de Israel que marchem. Esta era a ordem clara e também inconfundível da parte de Deus a Moisés e a cada israelita, dizendo: olha, a minha ordem é para que marchem, a minha ordem é para que avancem. Amados irmãos e queridos ouvintes da palavra do nosso Deus, meditando nesta ordem tão clara de Deus, eu vejo que o livramento deles estavam condicionados a obedecer essa ordem de Deus. Eu vou repetir: o livramento dos israelitas estavam condicionados a obedecer esta ordem clara da parte de Deus. Mas eu me peguei pensando, porque os israelitas naquele dia, tinha diante de si 4 alternativas diante dessa ordem clara de Deus. E é praticamente o que eu quero explanar nessa noite, sobre essas 4 alternativas que os israelitas tinham para que recebessem ou não livramento da parte do Senhor. A primeira alternativa que os israelitas tinham era simplesmente desafiar a ordem de Deus e regressar e voltar. Eles poderiam simplesmente ouvir essa ordem de Deus dizendo: olha, a minha ordem é marchem. Mas cabia a eles obedecer essa ordem ou simplesmente atentar para esta primeira alternativa? Caberia a eles tentar desafiar a Deus e voltar à sua origem, ao Egito. Veja bem que este era um pensamento não rejeitado pelos israelitas naqueles dias. Veja que eles intentaram realizar esta façanha de agora, diante do Mar Vermelho, no momento que eles levantam os seus olhos e vê os egípcios atrás deles. A Bíblia diz que o intento deles era simplesmente voltar, regredir, e não de avançar, amados. É tanto que a palavra de Deus diz: olha, não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos regressar, deixa que sirvamos aos egípcios, pois melhor é servir os egípcios do que morrermos neste deserto. Veja a mentalidade, irmãos, de cada um daqueles israelitas. Eles intentaram voltar, eles intentaram recuar, eles intentaram se entregar novamente à escravidão no Egito, debaixo das rédeas ferrenhas de Faraó. Trazendo para as nossas vidas nessa noite, amados irmãos, quantas são as pessoas que neste exato momento, ao invés de avançar nas suas vidas, tem recuado na fé, ao invés de darem passos para frente, tem tentado voltar à escravidão de outrora. E eu vejo que isso também aconteceu em certa feita com os discípulos do Senhor Jesus. A Bíblia diz que certa feita, Jesus ele traz uma mensagem dura aos seus discípulos, dizendo: olha, verdadeiramente a minha carne é comida, o meu sangue é bebido, e só terá parte comigo quem de fato comer a minha carne, quem de fato beber o meu sangue.
A Bíblia diz que aos discípulos, ao ouvirem essas palavras, esse discurso narrado pelo nosso amado Cristo, a Bíblia diz que por causa disto, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com o Senhor Jesus Cristo. Quantos que infelizmente têm tomado essa decisão trágica, meus irmãos? A ordem de Deus é clara, a ordem de Deus é inconfundível, dizendo que nós precisamos avançar nesses dias. Mas infelizmente alguns desses dias de adversidades que nós estamos atravessando como igreja têm recuado na fé. Jesus, ele se volta aos seus discípulos e Jesus diz para eles: vocês também não querem ir com eles? Vocês não querem recuar? Mas aí o apóstolo Pedro diz uma palavra maravilhosa: Senhor, para onde iremos nós? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, essa tem que ser o nosso pensamento. Só Jesus tem palavra de vida eterna. Então, sendo assim, nós não podemos voltar atrás, nós não podemos recuar na nossa caminhada com o Senhor, amados. Em Lucas capítulo 9, versículo 2, Jesus diz que ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Irmãos, nós não podemos seguir esta alternativa diante desta ordem tão clara de Deus para nós avançarmos nesses dias de pandemia. Você que colocou a mão no arado, você que renunciou ao mundo lá alguns anos atrás na sua vida, não é momento de você intentar na mesma forma que os israelitas naqueles dias disseram: olha, melhor é viver no Egito. O Egito simboliza o mundo de escravidão, o mundo de pecado, amados e queridos irmãos. Veja bem que o apóstolo Paulo também diz na sua palavra, em Filipenses capítulo 3, versículo 14, diz que nós precisamos prosseguir, irmãos, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Amados irmãos, presta atenção aqui nessa noite. É dia de nós avançarmos. Não é momento de você pensar em regredir, voltar à estaca zero. Paulo diz: eu prossigo rumo ao alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso amado Senhor. Hebreus capítulo 10, 39 é um texto que eu estimo muito em minha alma. Ele diz: mas o meu justo viverá da fé. Mas se ele recuar, se ele voltar atrás, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, amados, não somos daqueles que voltam, que recuam para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Deus tem nos chamado nesses dias de pandemia, amada igreja de Cristo, presta atenção, para nós marcharmos, para nós avançarmos na nossa vida com Ele. E eu vejo que é uma ação diabólica, há uma ação satânica nesses dias, irmãos, tentando fazer com que você grita na sua caminhada. Mas eu te digo nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, não é do agrado de Deus que você regrida na sua fé, mas a vontade, a ordem dele é: diga aos filhos de Israel que marchem para frente, amados, que nós precisamos marchar nesses dias. Essa era a primeira alternativa
os filhos de Israel tinham? Simplesmente regressar ao Egito, voltar atrás. Mas eles também tinham uma segunda alternativa. Qual era a segunda alternativa? Os filhos de Israel poderiam desafiar a Deus e simplesmente ficar parados, paralisados. Eles poderiam tomar essa decisão naquele momento em que estava entre Migdol e Piairote, na frente o Mar Vermelho, atrás vinha Faraó com seus cavaleiros. Eles poderiam desafiar a ordem de Deus de marchar e simplesmente ficar parado. E veja que esta foi uma atitude, de certa forma, proposta por Moisés ao povo. Isso está no versículo 13 do capítulo 14, em que diz o seguinte: diante das murmurações dos israelitas, Moisés traz até uma palavra de fé, irmãos, mas não era algo que Deus estava requerendo do povo naqueles dias. Moisés então diz: não temais. Ele diz: fique parado, estejam quietos e vejam o grande livramento, o livramento que o Senhor vos fará no dia de hoje. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Moisés diz: fiquem quietos. Ficar quietos no original, amados irmãos, significa simplesmente ficar parados, estagnados. Moisés, um homem de fé, ele sabia que o povo ficando quieto, não murmurando, não regredindo, mas simplesmente estagnado, ele cria que Deus pelejaria em favor de Israel. Mas veja bem, amados, aí que está a questão. A ordem que Deus deu para os filhos de Israel foi ficar parados. A ordem que Deus deu para Moisés foram ficar quietos. Não, amados. A ordem que Deus deu foi: marchem, avancem. Moisés sim acreditava, irmãos, que Deus era poderoso para entrar com a provisão, mas a ordem dele foi ficar parado. Mas não era esta a ordem de Deus aos israelitas. A ordem de Deus para os israelitas é: Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Parar naquele momento significaria morte certa para os filhos de Israel. Ainda, irmãos amados, que há momentos que nós precisamos nos aquietar. Entende? Há momento que nós precisamos atentar para aquela palavra do Salmo 46, versículo 10, que diz o quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado em todas as nações. Sim, às vezes há momento que nós precisamos nos aquietar, igreja, mas há momento de nós marcharmos, há momento de nós avançarmos. Veja bem que não era esta a proposta de Deus para Israel, não era quietar, não era ficar parado, mas a ordem de Deus era: avancem, marchem, sigam em frente. Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu percebo que muitas pessoas nesses dias de adversidades têm simplesmente ficado parados, paralisou de orar, parou de buscar o Senhor, parou de adorar a Deus, parou de jejuar, parou de consagrar a sua vida.
Mas não era esta a ordem que Deus havia dado aos filhos de Israel. A ordem é: diga aos filhos de Israel que marchem. Era momento de marchar, irmãos. Era momento de ação, igreja. E nesses dias também eu vejo que Deus tem nos conclamado a marchar, mesmo que impossibilitado de sair às ruas, mesmo que impossibilitado de ir ao templo, mas é uma marcha espiritualmente falando. Nós precisamos continuar orando, nós precisamos continuar buscando este Deus, nós precisamos continuar tendo a nossa vida voltada e consagrada ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu te digo que não é momento de você parar, meu irmão. Ei, por que você está parado? Por que você estagnou na fé? Por que você não lê mais a sua Bíblia? Por que você não mais ora, meu irmão? Há um tempo atrás, algumas pessoas diziam: pastor, eu não leio mais a Bíblia porque eu não tenho tempo. Eu não oro mais, pastor, porque eu não tenho tempo, meu irmão. Tudo que Deus tem dado à humanidade nesses dias se chama tempo. Você tem tempo de sobra. Você tem tempo de sobra, meu irmão. Olha, desliga um pouco as redes sociais. Sai um pouco da internet. Mantém sua vida devocional, mas a palavra é: não fique estagnado, não paralise, meu irmão, minha irmã. A ordem de Deus para o povo de Israel é: marche, avance. A igreja de Jesus não pode recuar nesses dias. A igreja do Senhor não pode também ficar parada nesses dias, meus irmãos. Nós precisamos avançar na nossa vida com Deus. Precisamos continuar, irmãos, com a nossa vida voltada ao Senhor. Moisés falou: aquietai-vos e veja o livramento do Senhor. Sim, irmãos, aquietar é muito cômodo, mas a ordem de Deus é: avance, marche. Terceira alternativa que os filhos de Israel tinham: eles tinham a alternativa de ficar em oração. Já viu alguém que às vezes usa a desculpa para não tomar uma decisão? Olha para cá, você conhece alguma pessoa que você chama ela para uma ação, para ela tomar uma decisão, e aí ela usa a oração como muleta, como desculpa? Ela diz: estou em oração, estou orando. Veja bem que esta foi a decisão, a atitude que Moisés tomou, irmãos. E como é que nós enxergamos que Moisés estava em oração naquele período? A Bíblia diz no versículo 15, que então disse o Senhor a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Por que você está orando, Moisés? Por que você está clamando, Moisés? Ordena aos filhos de Israel que avancem. Ordene aos filhos de Israel que marchem. Não era isso, irmãos, que Deus esperava de Moisés naquele momento tão decisivo. Que Deus esperava era ação. Às vezes, deixa eu te falar algo, às vezes é muito cômodo ficarmos em oração. Você conhece pessoas que sobem montes, descem montes, e participam de vigílias, mas nunca tomam decisão na vida, meu irmão. Pessoa ora, você encontra com ela: estou vindo um monte, estava no círculo de oração. Dá a entender que a pessoa vive em oração, mas você não vê ação na vida da pessoa. Você não vê atitude na vida da pessoa. Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Vai para ação, meu irmão. A palavra oração
Na verdade, é a junção de duas palavras: orar e ação. A oração, irmãos, tem que nos levar à ação, queridos. Entenda isso nessa noite. Porque clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que avance. Às vezes, irmãos, é bom pararmos de orar um pouco e começar a agir mais. Sim, é isso que eu estou dizendo a você nesta noite. Porque clamar, sim, a oração é fundamental. Eu não estou aqui menosprezando ou desvalorizando a oração, amados. Mas nós precisamos agir mais um pouco, avançar na nossa vida, irmãos. Porque a ordem de Deus foi: avance, marchem, prossiga na vida de vocês. Meus irmãos, a oração tem que nos levar a uma decisão. Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu vou fazer, Moisés, eis que eu vou operar, Moisés. Mas necessita de ação. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Ação, amados. Deus nos chama para agir nesses dias. E a quarta e última alternativa que os filhos de Israel tinham, e esta foi aqui: felizmente eles tomaram a decisão de obedecer e seguir em frente, pois esta era a ordem de Deus: marchem. Foi isso exatamente que eles sabiamente escolheram fazer, irmãos. A Bíblia diz que Moisés então pega o seu bordão e o seu cajado, e eles obedecem esta ordem clara da parte de Deus, e Moisés toca no mar vermelho, e no momento que toca, amados, a Bíblia diz que o mar vermelho se abriu, e os filhos de Israel entraram a pé enxuto, atravessaram o mar vermelho, e do outro lado cantaram um cântico de vitória ao Senhor. Deixa eu te dizer, as coisas, espiritualmente falando, só vai acontecer na sua vida se você obedecer esta ordem dada pelo Senhor, de avançarmos. Olha aqui que diz em Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, o Senhor dizendo: olha, o Senhor, pois, é aquele que vai à frente de ti, Ele será contigo, não te deixará e nem te desamparará, não temas nem te espantes. Irmão, é uma palavra que tem que nos encher de coragem nesses dias. O Senhor garantindo que vai à nossa frente. Quando Deus está à frente, irmãos, as coisas começam a acontecer. Olha aqui que diz também Isaías 45, versículo 2 e 3. Promessa de Deus para a sua vida: eu irei adiante de ti, eu tornarei planos lugares escabrosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os serrolhos de ferro e dar-te-ei os tesouros ocultos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Quando Deus esteve à frente do povo de Israel,
quando o povo colocou a palavra de Deus em prática, o mar se abriu. As ruínas, os muros de Jericó vieram ao chão, irmãos. Gigantes foram destruídos quando Deus esteve à frente do seu povo. E eu quero que você tenha essa certeza. Deus está à frente da igreja. E a Bíblia diz que Deus estando à frente da igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não há mal, irmãos, que impere diante do poderio do nosso Senhor Jesus Cristo. Permita tão somente que Ele esteja à sua frente. E eu concluo essa palavra dizendo e te perguntando nessa noite: como está a sua vida? Como está a sua caminhada com Deus? Nós estamos cientes, amados e queridos, que estamos vivendo dias trabalhosos, estamos vivendo dias difíceis. E eu te digo que não é tempo de parar, não é tempo de voltar atrás, é tempo de agirmos, é tempo, irmãos, de seguirmos em frente, é tempo de nós avançarmos em nossa vida com Deus. Não é momento de você parar, não é momento de você abaixar sua cabeça, não é momento de você pensar em regredir, mas a ordem de Deus é: diga aos filhos de Israel que marchem. É momento da igreja avançar, não é momento da igreja ficar parada, não é momento da igreja se estagnar, não é momento você, meu irmão, não é momento de parar, é momento de nós orarmos, é momento de nós colocarmos o nosso joelho no chão, como Jeremias disse, a boca no pó, irmãos, clamar, nos humilharmos na presença deste Deus esses dias. É momento de nós avançarmos e não paralisarmos. É momento de nós avançar com Deus, avançar, irmãos, romper em fé em meio às adversidades da vida. Esta é a palavra que eu tenho ao seu coração nesta noite. E a ordem é: o povo de Israel obedeceu, o mar se abriu. O povo de Israel obedece, o mar se abre. A igreja obedece, o mar se abre. Você possa, nesta noite, obedecer ao Senhor, mesmo diante dessas alternativas que nós temos nessa noite, nesses dias. Você tem esta alternativa de dizer: sim, eu sei que Deus me chamou para avançar, mas eu vou recuar. Você também tem a alternativa de dizer: não, eu vou ficar parado esperando essa pandemia passar. Vou voltar a ser crente quando a igreja abrir a porta. Vou voltar a cultuar a Deus enquanto as portas do templo se abrirem. Não, irmão, você pode fazer isso hoje, agora. Manter a chama viva, a chama acesa do Espírito Santo aí dentro do seu lar, meu irmão, minha irmã. Momento de avanço. Diga aos filhos de Israel que marchem. Marchem. Marchem, irmãos. Já viu aquele ditado que diz: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Mas com Deus não é assim. Com Deus é assim: se você avançar, o mar vai se abrir, você vai passar, e do outro lado, você vai entoar um cântico de louvor e de adoração ao nosso Deus. Nós vamos cantar uma canção, e eu já quero voltar para orar e interceder pela sua vida nesta noite. O povo de Israel passou, do outro lado cantou. Pastor, o que aconteceu com o inimigo? Morreram naufragados, morreram afogados, irmãos. Só uma coisa: o caminho que Deus abriu para você passar, é só você que tem que passar. Se o diabo tentar passar pelo caminho que Deus abriu para você, vai morrer afogado, irmão. Mas tão somente seja obediente, avance. Pode chegar para cá, Leonice.
Pode chegar para cá, Carol, nós vamos cantar uma canção. Vai ficar daí, pode ficar daí. Nós vamos cantar uma canção e daqui a pouquinho nós estaremos orando, intercedendo, abençoando a sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Grande é o Senhor e muito digno de louvores. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, nós te adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer, o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Jesus, queremos o teu nome engrandecer, o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, sobre toda a terra e céus, e céus. Nós vamos orar neste momento. Você que está em casa, você também que está aqui conosco neste lugar de adoração. Possível, meu irmão, coloca a mão no seu coração. Você que está em casa, você também que está aqui, fecha seus olhos agora. O que fazer diante desses dias, se não nos rendermos ao Senhor de todo o nosso coração? Que fazer se não nos entregarmos a Ele, irmãos, com toda a nossa força? Dizer: Senhor, cumpra em mim aquilo que está estabelecido, os teus decretos. Senhor, faça de mim instrumento do Senhor nesses dias. Deus te chamou para avançar, Deus te chamou para progredir, não recuar. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e Pai santo, a tua palavra, Senhor, foi ministrada aos nossos corações, mais uma vez nesse dia de domingo, Senhor, em que a tua palavra foi proclamada, meu Deus, e há pessoas
que têm, ó Deus, pensado em regredir na fé. Há outros, meu Deus, que diante dessa adversidade que nós estamos atravessando, simplesmente parou, estagnou na sua caminhada, Senhor. Há outros que optam, meu Deus, simplesmente por se entregar em oração. Não que isso seja ruim, é muito bom, Pai. Mas a ordem do Senhor para a tua igreja é: avancem, marchem. Ó Deus, que o Senhor esteja levantando este exército do Senhor sobre a nação brasileira, levantando, ó Deus, cada crente nesses dias para marchar como bons soldados do Senhor, meu Deus. Dê ânimo, dê força, ó Deus, àquele que está desanimado, que o teu Espírito Santo esteja impulsionando cada vida a se erguer, a se levantar na tua presença nessa noite de domingo. Assim oramos e também abençoamos cada uma dessas pessoas, cada família neste momento, em nome de Jesus Cristo. Receba da graça de Deus, receba da força de Deus na sua vida nesta noite, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, meu irmão e minha irmã. Amados, nós vamos passar para um momento de intercessão. Quero chamar aqui o irmão José Henrique, nosso diácono, que tem estado conosco nessas transmissões, tem nos ajudado em oração. E nós vamos orar neste momento por todas as nações. Fique daqui, José. Daqui, José. Isso. Nosso irmão José Henrique vai clamar a Deus por todas as nações. Depois nós vamos orar com a nossa irmã diaconisa, irmã Joanice, pelo Brasil e também pela cidade de Teófilo Otoni. Mas agora vamos orar pelas nações, irmão José Henrique. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, invocamos a Ti, nós estamos na Tua presença, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, aviva a Tua obra nas nações. Deus, tem misericórdia, Pai, do Teu povo. Ó Pai, repreenda essa pandemia das nações. Deus, que caia por terra. Deus, o Senhor é Deus, o Senhor agindo Deus, quem impedirá? Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o nosso general. Aleluia! O nosso rei, o nosso redentor vive e vive para sempre. Abençoa as nações, Deus, em nome de Jesus Cristo, quebrantando, transformando, salvando, curando, renovando, avivando a tua obra. Nós clamamos, nós te invocamos, nós bendizemos, nós pedimos ao Senhor, Deus, tenha misericórdia do teu povo, Pai, em nome de Jesus, Deus, dê salvação, dê libertação, dê um renovo, Pai, para a glória do teu nome. Nós oramos nessa noite, clamando e invocando a tua bênção sobre as nações, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Irmã Joanice, vem aqui, irmã Joanice, nossa diaconisa, vai orar pelo Brasil e também pela cidade de Teófilo Otoni, especificamente pela cidade de Teófilo Otoni. Pode chegar para cá, irmã Joanice. Nós vamos orar, irmã Joanice vai levantar a voz em oração, clamando a Deus pelo Brasil. Hoje, durante o decorrer do dia, nós vemos algumas manifestações e até conflitos, né, na cidade de São Paulo e outros lugares, né, algumas manifestações. E nós vamos orar pelo Brasil, mas vamos orar especificamente pela cidade de Teófilo Otoni, irmã Joanice. Vamos clamar ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, nós Sim, queremos, meu ó Deus. Deus, te louvar, Pai, e te agradecer. Sim, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, meu Sim, Pai, meu Pai. nós colocamos, ó Pai, o nosso Sim, meu Brasil, Deus. ó Pai, diante do Senhor nesta Aleluia. noite. Pai, que o Senhor possa visitar, Senhor, de maneira poderosa. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, que a mão bendita do Senhor possa alcançar, Senhor, os quatro cantos, ó Pai, da nossa nação. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, que a mão bendita do Senhor possa alcançar, ó Pai, a nossa nação. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do teu povo. Aviva a tua obra, Senhor, sobre cada coração. Em nome de Jesus, nós entregamos, ó Pai, o nosso país, meu Pai, no teu altar. Visita, Senhor, o nosso presidente. Desperta, Senhor, aquele homem, ó Pai. Abre os olhos espirituais
espirituais dele. Fala, meu Pai, Deus. de maneira poderosa, Pai, naquele coração. Em nome de Que ele Jesus, possa ó ouvir Pai. a voz do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha completar a obra, Pai, de libertação, de salvação, meu Pai, da nossa nação. Ó Deus, nós entregamos, ó Pai, no teu altar. Nós abençoamos, ó Pai, a nossa nação. Ó Deus, e que o seu nome venha ser glorificado aqui neste lugar. Entregamos também a nossa cidade de Teófilo Otoni. Pai, que o Senhor venha ter misericórdia, meu Senhor. Ó Deus do teu povo aqui neste lugar. Ó Deus, desperta-nos, ó Pai. Aviva a tua obra, Senhor. Ó Deus, levanta, Senhor, um povo santo, ó Pai, para glorificar o nome do Senhor. Ó Deus, nós entregamos, ó Pai, os médicos, ó Pai. Ó Deus, os enfermeiros. Ó Deus, toma cada, meu Senhor, funcionário, ó Pai, dos hospitais. Aqueles, ó Pai, que estão na frente. Ó Deus, que o Senhor possa livrar. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, que teu Espírito Santo esteja, Deus, trabalhando, ó Deus, em favor do teu povo. Ó Deus, nós abençoamos a nossa cidade de Teófilo Otoni e te pedimos, meu Senhor, que o Senhor paralisa, Pai, este vírus. Ó Deus, diga um basta, meu Senhor, para a glória do teu nome. Ó Pai, que o seu nome venha ser glorificado aqui neste lugar. Nós abençoamos, meu Senhor, as autoridades da nossa cidade. Que o Senhor possa, Deus, capacitá-los, ó Pai, de maneira poderosa. Nós entregamos tudo e todos nas tuas mãos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória Senhor. a Deus, glória a Deus. Pode entregar. Diga graças a Deus, você que está em casa. Amém, irmãos. Fica aí ainda. Nós queremos informar para os irmãos, membros da nossa igreja, né? Você que está impossibilitado de vir ao templo. Todos nós, na verdade, estamos impossibilitados de vir ao templo. Mas em relação aos membros da nossa igreja, em relação à questão dos dízimos e ofertas, alguns têm vindo até o templo e trazido, devolvido aqui no horário na terça e nas quintas, na terça, na quarta e nas quintas, e também nos horários de culto. Você que é membro da nossa igreja, não deixe, irmão, de contribuir com a obra do Senhor. Mas você que está impossibilitado de vir ao templo, eu quero passar aqui o número da conta. Alguns irmãos têm feito isso, né? Eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida desses irmãos, que mesmo diante das adversidades, irmãos, não pararam de ser fiéis ao Senhor, irmãos. Os irmãos, louvado seja Deus pela vida desses irmãos. O templo fisicamente está com as portas fechadas, mas as contas de água, de luz e outros encargos continuam chegando. E nós somos uma família. Você que é membro da igreja, você que é membro participativo aqui da nossa igreja, você que está impossibilitado, o horário de vir aqui pode, a partir de 1h, de 1h30, já tem pessoa, a irmã Nera estará aqui na igreja. Então, das 13 horas até as 21 horas na terça-feira, na quarta-feira das 13 horas até as 17 horas tem gente aqui. Na quinta-feira também das 13 horas até as 21 horas tem gente aqui nesse período aqui no templo da Igreja Batista do Calvário. Pode vir também nos horários de culto, domingo pela manhã, sábado às 19 horas também tem gente aqui no templo. Mas você que não pode vir ao templo, eu quero passar aqui o número da conta poupança da nossa igreja. O nome é Igreja Batista do Calvário, o banco é Caixa Econômica Federal, agência 0155, vai anotando aí, operação 013, né, conta poupança, o número da conta é 23 40 93, dígito 9, vou repetir, agência 0155, operação 013, conta 23 40 93, dígito 9. Talvez o Natanael consiga ainda a tempo colocar o número da conta aí até o término da transmissão.
Amados irmãos, terça-feira nós temos cultos, a transmissão ao vivo, né, na terça-feira aqui pela nossa live, pelo nosso Facebook. Na quinta-feira, adoração e também proclamação da palavra de Deus. No sábado, nós temos o nosso IBC Kids, né, com a tia Érica e os demais personagens que têm louvado a Deus e que feito um culto voltado para as crianças. Tá aí o número da conta, Igreja Batista do Calvário, tá bom? Tá certinho aí, é só você copiar. Alguns irmãos, membros aqui da igreja, têm feito isso, têm feito depósito, né? Amém, que Deus abençoe a vida desses irmãos nesta noite. Amém, gente? E nós queremos finalizar, nós vamos cantar uma música ainda no final, mas eu quero neste momento prestar, olha para cá, eu quero prestar uma homenagem para alguém muito especial para mim nesta noite, né? Para mim, também para a Renata e também para o Davi Lucas. Aumenta esse fundo aí, Natanael, que eu vou ler uma mensagem especial para essa pessoa que mora aqui dentro do meu coração nesta noite, que é a minha filha Ana Letícia. Ana Letícia estará completando mais um ano de vida amanhã, e eu quero ler aqui uma mensagem para ela. Eu quero pedir silêncio no estúdio aí, que prestem bastante atenção nessa mensagem. É para você, viu, filha? Papai te ama, mamãe também te ama, Davi te ama, Jesus ainda te ama mais do que o papai e a mamãe. Olha para cá, aqui, gente, Ana Letícia, minha amada filha, vou colocar nossa amada filha. Desde pequenina, você se mostrou especial, muito autêntica, curiosa, geniosa. Admiro a sua alegria de viver e de fazer cada dia florescer com uma cor especial. Apesar de você ainda ter o mesmo brilho no olhar daquela menininha que vi dar os primeiros passos, agora anda firme e está cada dia mais preparada para correr e ver as coisas lindas do mundo que Deus, o nosso Pai, criou. Desejo a você toda a força que precisa para fazer dos seus sonhos realidade e colher os frutos que plantar. Que cada experiência seja uma semente de sabedoria e que a beleza do seu sorriso seja sempre a felicidade que transborda do seu coração. Feliz aniversário, te amamos, filha linda, Ana Letícia, do papai, da mamãe e também do Davi Lucas. Meus parabéns, que Deus abençoe você, Ana. Recebe os parabéns aí do Natanael, da Carol, também do Marquinhos, da Léo, do José Henrique, o Ebert, irmã Neide, irmã Joanice. Letícia, você é muito especial, irmã Nera, viu? Deus abençoe a nossa filha Ana Letícia de uma forma especial, tá bom? Uma mensagem com muito carinho ao seu coração. Amém, gente? Nós vamos cantar mais uma canção e aí depois nós estaremos finalizando o nosso culto. Amém, gente? Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, você que está aí do outro lado. Daqui a pouquinho eu vou falar o nome bem rápido, viu, Natan? Viu, Marcos? Vamos cantar, Léo. Vamos cantar, gente. Os corvos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor.
adora. Aleluia! Glória a Deus! Amém, gente, graças a Deus. Irmãos, digam amém para falar seu nome. Vou começar a falar aqui, mandar um alô para Irene Ribeiro, a nossa irmã Helenice, o nosso irmão José Rodrigues, o nosso irmão Fabiano, a nossa irmã Mara. Quem mais que esteve conosco? O nosso irmão Ananias. Quem mais, gente? Coloca aí a nossa irmã Irene, Fabiano Alves. Teve mais gente, Natan. Pode levantar aí. Irmã Felicidade. A minha mãe, Dona Geni. Mãe, um abração para a senhora. Estamos com saudades aqui em Teófilo Otoni. Um abraço aí para todos vocês em São Sebastião, Maresias. Irmã Mila, um abraço, irmã Mila. Quem mais, gente? A minha esposa Renata. O irmão Ananias mandando os parabéns para Ana Letícia, José Ailton, Ana Maria Pinheiro, Neide Pereira, irmã Maria Felicidade, a minha sobrinha Daniela, a nossa irmã Tainã, a nossa irmã Ana Letícia, quem mais? A nossa irmã Shirley, Iago, Samuel, Alexandra, irmão Geraldo da Onyx, um abraço, irmão Geraldo, irmã Josélia, a minha irmã Nilza, irmã Neide, mãe de Webert Wesley e de Vitória, aí irmão Ananias mais uma vez, Natanael, o Marquinhos, Deus abençoe também a Gisele que compartilhou lá no início, Samuel Almeida, Deus abençoe a família Rodrigues, irmão Iago e companhia. Amém, gente? Graças a Deus, irmã Rita também que apareceu ali. Ai, cansei, gente, cansei. Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite abençoada. Meu irmão, olha, não esqueça dos cuidados básicos, tá bom, gente? Olha aqui a máscara, tá, pessoal? Não saia sem máscara. Evite aglomeração, gente, tá bom? Saiu, cuidado, gente. Evite sair de casa. Essa é a recomendação. O vírus aqui na nossa cidade se tornou algo comunitário já. Então, faça a sua parte, meu irmão. Faça a sua parte. Tá bom, gente? Nós vamos orar, dando graças a Deus por essa noite abençoada que Deus nos concedeu. Irmão, mais uma coisa. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Graças a Deus, passou do número de 70 inscritos. 90, oh glória! Quase 100 inscritos no nosso canal no YouTube, gente. Corra lá, se inscreva, é só pesquisar IB Calvário, tá bom, gente? É IB Calvário, tá? O canal é IB Calvário, pesquisa lá que você vai gostar. Essas mensagens que nós estamos pregando aqui estão todas lá no nosso canal do YouTube. Você pode ver, rever, compartilhar com quem você quiser, tá bom? Se inscreva no nosso canal, o nosso alvo são 1000 irmãos. Deus abençoe a vida da Léo, do Carol, mais uma vez a sonoplastia nessa noite, os diáconos que ficaram na retaguarda. Gente, você vai ter uma noite abençoada nessa noite de sono, de paz, de sossego, porque Deus é quem nos guarda e quem nos livra. Pai amado e Pai santo, louvado e engrandecido seja o Senhor por esse privilégio de compartilhar a Tua palavra ao coração dos irmãos nessa noite. Senhor, que a Tua igreja marche, que a Tua igreja avance nesses dias, Senhor. Assim oramos, entregando essa semana nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Deus abençoe, em nome de Jesus. Um abraço, gente! Bem-vindo, vencedor! Celebra o Senhor! Essa é a noite do impossível na sua vida! Aleluia!
surgiu a situação. Louve é o nome dele. Não importa o dia ou a situação, eu quero te adorar. A tempestade não vai abalar minha fé, eu posso confiar. Não importa o dia ou a situação, eu quero te adorar. A tempestade não vai abalar minha fé, eu posso confiar. Seguindo seus princípios, seus mandamentos, minha sorte Deus mudará em grandes bênçãos. Festa, juntos a Ele louvar. Eu cantarei do teu amor. A minha sorte já mudou, Senhor. Com alegria celebrar a tua graça me alcançou, Senhor. Yeah. Eu quero te ouvir. Não importa o dia ou a situação, eu quero te adorar. A tempestade não vai abalar minha fé, eu posso confiar. Seguindo seus princípios, seus mandamentos, minha sorte Deus mudará em grandes bênçãos. Festa, juntos a Ele louvar. Eu cantarei do teu amor. A minha sorte já mudou, Senhor. Com alegria celebrar a tua graça me alcançou. Esse é o momento para você render graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida. Aleluia! Diga graças. Graças, graças, graças por tudo